Demais. Oi, Hermes, Jasper, boa tarde. Oi, professora. Ela está terminando aqui um pouquinho. Vinícius, tudo bem? Boa tarde. Vinícius Farias. Tudo bem? Isso. Bom, em primeiro lugar, eu queria... Oi, Rafael. Já que o Rafael chegou, vamos começar. Né? Tudo suíte. Vamos rapidamente começar. Queria somente compartilhar mais uma vez, né, essa alegria de ver finalmente o livro publicado nesse fim de semana, na verdade, sexta-feira, acho que foi quinta ou sexta-feira, mas hoje eu soube que ele estava em PDF e achei isso muito bom e já compartilhei com vocês. Então tá aí o novo livro que vai ser a referência daqui para frente para a demografia brasileira, porque são vários demógrafos que participaram dessa empreitada. Então, foi um trabalho muito duro, né, de fôlego aí. O professor Ralph Hackert, que realmente, né, é um sujeito workaholic, e que conseguiu colocar, né, esse livro aí no prelo e publicar o livro com várias contribuições. E eu participei no início, eu estava ajudando a coordenar, depois eu saí, fui para Portugal, e depois eu perdi até tantas coisas aconteceram, e eu nem sabia como é que estava, né, o livro, e foi uma grata surpresa ter a informação que ele já tinha sido finalizado, porque alguns autores demoraram a mandar suas partes e tal, e aí vai para revisão, volta, etc. Aí a gente perde, de vez em quando perde aí, né, o contato. Mas essa é uma obra de fôlego, a gente já viu que tem que revisar, como sempre, né? Que você começa a ver, ixi, saiu errado aqui pode melhorar. Então, o Ralph já me convocou também para a gente sentar para começar a ver, né, a segunda edição desse livro, o que é sempre bom, né? A gente, né, tem um trabalho, era um desejo muito grande de ter um livro em português. Não é exatamente o livro que eu gostaria de ter feito, porque esse é mais um compêndio, na verdade. Tem uma parte demográfica bastante hard, que eu acho importante, mas é mais para pós-graduação do que para graduação, e é mais para demografia propriamente dito do que para áreas aplicadas. Eu acho que ainda falta um livro mais para demografia aplicada, que é um outro desejo, e quem quiser se juntar, estou aqui, estou vendo a Andréia, quem sabe, né, Andréia? Fazer um livro sobre métodos estatísticos aplicados à demografia. É só convidar. Então, pois é. Olha, vamos pôr na nossa agenda. Vamos lá. Nossa, me sentiria... Nossa Senhora, estamos assim, cheios de coisa, mas essa eu sempre pensei nisso. Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro feito pela minha orientadora da Bélgica, que é um livro que eu acho muito bom, que são métodos estatísticos aplicados a problemas demográficos, como trabalhar com análise multivariada, que são técnicas que eu gosto muito. E então eu já tinha ideia, né, desse livro, e o livro que ela e com colaboradores fizeram, eu acho um livro muito interessante. Pena que é em francês, né? Então muita gente aqui não lê,
E eu iria fazer um livro também com um colega, com Christophe Van der Skrik, que começou a tradução do livro dele e a gente esbarrou aí em umas coisas de direitos autorais das editoras e tal, que não seria só a tradução, aquela coisa mais complicada. Mas então saiu esse livro, que eu acho bom, excelente, e agora vamos partir para outras empreitadas aí. Então, já coloquei para vocês, vou colocar na plataforma, e tem uma parte de fontes de dados que eu coloquei para vocês o livro do Ralph, mas esses primeiros capítulos deste livro é uma revisão daquilo que foi escrito, atualizado, e eu colaborei nessa revisão, atualização com o Ralph, e só que aqui tem uma visão um pouco mais ampla, que é para países de língua portuguesa, não só o Brasil. Então, tem algumas questões aí que vão além, né, do que a gente comentou aqui em sala de aula. Ok? Queria, antes de dar início ao nosso conteúdo propriamente dito, que hoje vamos falar do diagrama de Lexis, perguntar se vocês ainda têm alguma dúvida com relação aos trabalhos passados, se vocês estão encontrando alguma dificuldade. Falem agora, ou calem-se para sempre. Não, nunca tem cale-se para sempre nessa disciplina. A gente pode sempre falar. Ninguém se manifesta? Alguém quer falar alguma coisa? Quer recitar uma poesia, cantar uma música? Um verso para animar a tarde? Os textos são Não? muito bons, professora. Toda vez que eu leio eles, acho muito interessante o conteúdo que eles abordam. Sempre interessante. Muito bom, Vinícius. Isso é muito bom. Mas, infelizmente, hoje eu não tenho nenhuma poesia para trazer para a turma. Sinto muito. Olha que pena. Mas vamos cantar. Eu acho que o Rafael toca, não toca, Rafael? Você tem jeito que toca aí você toca, não toca? O Hermes também tem jeito de ser músico. Andréia, você toca alguma coisa? O Rafa toca assim. O microfone. Eu não, mas meu namorado toca saxofone, cavaco, violão aqui em casa, flauta aqui em casa é uma briga até de vez em quando, porque é barulho demais quando ele se empolga. Olha só, podemos convidá-lo um dia para a nossa disciplina cultural, momento cultural, vamos fazer assim, né? Demografia e cultura. Então, isso é muito bom. Rafael, eu conto com você até o final do semestre, tá bom? Cada um vai fazer uma apresentação de alguma coisa, mostrar os seus talentos. Então, Daniel, cadê você? Sim, vamos criar o coral. Na minha época, a gente era o jogral. Ninguém sabe mais o que é jogral. Mas, vocês sabem o que é o jogral? Não? Não sei, não. Não, você nunca fez Não. jogral? É que você, né, um grupo de pessoas que recitam poesias ou textos e cada um vai falando uma parte. Não é um coral, porque não é música, mas é um jogral. É muito interessante. Bom, vou compartilhar aqui minha tela. Está compartilhando? Tá sim, professora. Não sei por que ele dança tanto. Então, talento. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, Está professor. lento. Aqui está muito Pode, lento. tá bom. Então, vamos lá, continuemos. Então, hoje nós vamos falar sobre o diagrama de Lexis, que é a ferramenta básica de um demógrafo.
Então, o demógrafo não é nada sem um diagrama de Lex. Então, o que identifica um demógrafo é o trabalho com o diagrama de Lexis. Então, o diagrama de Lexis é essa figura que está aí, vocês estão vendo, é uma representação gráfica de dados e foi proposto por Lexis, Wilhelm Lexis, um alemão, no século XIX, mas como nós vamos trabalhar, né, é uma proposta revisada de Pressat, de Roland Pressat, que é um demógrafo francês, e eu particularmente estudei nos livros de Pressat, e ele que propôs essa abordagem, né, dessa forma do diagrama. O diagrama proposto por Lexis, o original, era ao contrário, você tinha as linhas, essas diagonais, eram para baixo, né, enquanto que aqui a gente tem uma linha que vai, né, no sentido crescente, vamos dizer assim, né? Vai para cima. Ok? Alguém quer falar? Oi. Oi? Desligar aqui. Estão me ouvindo bem? Valéria, está me ouvindo bem? Dá para escutar, Sim, Ana. professora. Então, Qualquer sim. coisa você me dá um toque, Pode tá, deixar. Valéria? Pode deixar. Se não te falhar. Ok. Então, deixa eu ver aqui. Ops. Ixi. Então, vamos lá. Diagrama de Lexis. Então, no diagrama de Lexis, o que a gente representa não é a intensidade. A gente está acostumado a representar nos gráficos estatísticos a intensidade, seja, né, pela altura de uma coluna, pelas linhas, ou pelo, né, a relação, por exemplo, associação. Nada disso está sendo representado, será representado no diagrama de Lexis. O que a gente vai representar no diagrama de Lexis? Nós vamos representar o tempo. Então, nós vamos representar a referência temporal do dado que nós temos, ou da nossa observação. Então, um dado que eu observo, ele tem dimensões temporais. E em demografia, nós temos 3 dimensões do tempo que nos interessa. Então, primeira dimensão de muita importância é o tempo de exposição ao risco. Ou seja, em quanto tempo os indivíduos estão expostos ao risco de sofrer o evento demográfico. Então, às vezes, a gente está pensando de eventos demográficos como, né, gerar um nascido vivo, quer dizer, morrer, ou seja, né, vir a óbito, ou também fazer um movimento migratório. Então, eu fico exposto ao risco de. Outras variáveis demográficas de interesse, que a gente não comentou ainda e que nem vamos trabalhar muito, porque não está naquela nossa conta da equação balanceadora, mas que é muito importante para a nupcialidade, para a fecundidade, é a nupcialidade. Então, a nupcialidade vai medir, né, o tempo de exposição ao risco de casamento ou, estando casado, o tempo de exposição ao risco de separação ou dissolução daquela união. Então, a exposição ao risco vai ser representado, por exemplo, no caso do óbito, a idade.
a idade da pessoa desde que nasce, né? E você vai completando seus aniversários. Então, a idade ou duração de exposição ao risco vai ser representado no eixo vertical do diagrama de Lex. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O outro tempo que nos interessa muito em demografia é o tempo calendário. Então, o momento no calendário que ocorreu, ou, né, ocorrem os eventos. A que tempo calendário se refere àquela observação? Então, eu posso ter um tempo calendário que se refere a um instante infinitesimal de tempo. Por exemplo, eu falei que o censo demográfico tem uma data censitária, que é um instante infinitesimal de tempo. Então, o dado do censo demográfico é um dado que tem nesta dimensão de tempo, né? Ele se refere a um instante infinitesimal. Outros, né, eventos você vai observar durante um período de tempo calendário. Então, entre março e junho, durante todo o ano, por exemplo, de 2020, e assim sucessivamente. Então, o tempo calendário no diagrama de Lexis vai ser representado no eixo horizontal. E você tem o tempo, que vai combinar esses dois, que vai se referir ao momento do início da exposição. A partir de quando que eu estou exposto, e eu vou compartilhar esse momento inicial com um grupo de indivíduos. Esse grupo de indivíduos que compartilham esse momento inicial de exposição vai se chamar corte ou geração. E essa dimensão de tempo vai ser representada no diagrama de Lexis pela diagonal. Então, se vocês virem aqui, vocês estão vendo, né, essa nossa figura. Você tem aqui no eixo vertical as idades, que é o tempo, duração, idade, duração de exposição. Aqui no eixo horizontal, eu tenho o ano calendário, o tempo calendário, e as linhas diagonais se referem às cortes ou gerações. Então, aqui a nossa representação gráfica. Então, você tem um momento, que é um momento na vertical, enquanto você, como eu falei, aqui tem a idade. Então, quando eu tenho um momento no tempo, eu tenho observação na vertical. Vocês estão vendo? Então, aqui eu estou falando que eu estou observando aqui entre um momento no eixo tempo-calendário, definido pelo início da observação, e o final da observação nesse momento calendário. Então, nessa faixa aqui, eu tenho uma observação de várias observações referentes ao tempo de exposição ao risco. Ok? Se eu acompanho aqui indivíduos que têm origem aqui nesse eixo horizontal, e se eu vou acompanhando na diagonal, eu tenho uma corte ou geração. Ok? Então, nós vamos ver, né, que como é que nós vamos colocar os dados demográficos nesse diagrama, porque vai nos ajudar muito a perceber de que métrica nós estamos falando. Então, depois eu vou falar para vocês as métricas, né, que nós usamos em demografia, e o diagrama de Lexis vai nos ajudar a compreender essas métricas, tá? Então, aqui alguns conceitos importantes que nós vamos trabalhar. Primeiro, o conceito de corte, que eu já falei para vocês.
é o conjunto de indivíduos que compartilham um mesmo evento origem ou acontecimento origem. Por exemplo, eu tenho a corte dos nascidos em 2000. Então, todos aqueles que nasceram em 2000 formam parte dessa corte que eu posso acompanhar, ok? Outros eventos não tão demográficos, mas que nós acompanhamos também, por exemplo, a corte daqueles que entraram para o curso de estatística em 2017. Então, todos aqueles que entraram em 2017 serão 2020, por exemplo. Entraram todos, vamos acompanhar. Professora, Sim. então essa corte seria a mesma coisa que a geração? Corte ou geração. Ah, tá. Obrigado. Tá? Então, idade exata. A idade exata, nós vamos falar isso muito. Idade exata se refere ao tempo vivido entre o nascimento e o momento considerado. É o tempo no contínuo. Então, eu tenho idade exata apenas no instante infinitesimal de tempo. Então, agora eu tenho uma idade exata, agora eu tenho outra idade exata, agora eu tenho outra idade exata. Vocês estão vendo? Idade exata se refere a um instante infinitesimal de tempo. Então, quando é que eu tenho idade exata, por exemplo, 20 anos? 20 anos exatos, você terá 20 anos exatos, exatamente 20 anos após o seu nascimento, naquele instante infinitesimal de tempo que você nasceu. Então, 20 anos após, naquele instante, você vai ter 20 anos exatos. Então, idade exata tem uma referência do tempo no contínuo. Enquanto idade completa, como o próprio nome diz, é uma referência no discreto. Então, por exemplo, você pode falar que você tem 20 anos. Você tem 20 anos porque você já completou 20 anos. Mas você agora não tem 20 anos exatos. Você tem 20 anos e alguma coisa, uma fração de tempo, porque o seu aniversário não foi naquele instante infinitesimal de tempo, não é agora. Alguém tem idade exata agora, hoje? Alguém? Ou seja, isso quer dizer que você, exata, redonda, né? É que você, se você está completando um aniversário, naquele instante infinitesimal de tempo, você completa, quer dizer, fica no número redondo, não fracionário. Não sei se eu me expliquei bem. Algum comentário, alguma dúvida sobre esses conceitos de idade exata e idade completa? Sim, professor. Sim, Gilber. A idade completa também é só medida só em anos mesmo, ou pode ser medida, por exemplo, em meses, como no caso de um bebê, por exemplo. Ele tem 3 meses de vida. Completos, não 3 meses exatos. Muito bem, é isso mesmo. Porque se eu tenho 3 meses completos, eu não estou falando exato, é o tempo no contínuo. Eu estou pensando no tempo com as frações, todas as frações. Se eu falar 3 meses completos. Muito boa pergunta. Porque a gente vai arredondando. Então, a idade completa é o intervalo. Então, 3 meses completos quer dizer que está entre 3 meses exatos e 4 meses exatos. Concorda? Quando eu falo 3 meses completos. Perfeito. Gilber, quantos anos você tem? 42 completos. 42 completos. 42 completos quer dizer que você está
entre o intervalo de 41 exato e 42 exato e 43 exato, ok? Você já passou pelo 42 anos exatos, que foi no momento do seu aniversário, e você continua, 42 completos, está com cheio de frações aí, está aumentando a fração, já aumentou mais. Cada instante que a gente vive está aumentando o nosso tempo de vida. Concorda? Dentro de pouco tempo, é pouco ou muito tempo, você chegará aos 43 anos exatos, Gilber? Aqui, pouco tempo. Pouco tempo. Quando? Janeiro. Ah, ainda falta muito tempo. Eu pensei pouco tempo é depois da manhã. 5 Olha a meses. referência. Hã? 5 meses, mas já passou da mais da metade, né? Para você, Um tá ano. vendo? A referência de tempo é diferente. Então, você está no intervalo do 42 ao 43 exatos. Você está com 42 completos. Ok? Compreenderam a ideia de idade exata e idade completa? Perfeito. Perfeito? Beleza. Outro conceito importante é a linha de vida. A linha de vida é representada no diagrama de Lex por uma diagonal. Então, é a representação da vida em exposição ao risco. Então, eu estou tratando de um fenômeno, de eventos demográficos específicos ali, e a linha, por exemplo, de vida tem início no momento do nascimento ou início da exposição ao risco. Eu falo nascimento porque eu estou pensando no risco de morte. Ou pode ser outro risco qualquer. Então, se eu tiver transpondo o diagrama de Lex para a nossa situação aqui da Universidade de Brasília, das gerações que entram, a sua linha de vida começa naquele momento que você ingressou na universidade, e aí vamos acompanhando, ok? E termina quando a pessoa morre, se o evento que eu estou considerando é a mortalidade, ou outro evento demográfico de interesse acontece. Ou se eu, por exemplo, estou falando de exposição ao risco de ter o primeiro filho, né? Então, eu posso ter, né, um momento inicial de exposição ao risco e ela vai terminar quando eu tenho o primeiro filho. Eu posso nunca ter o primeiro filho. Então, ela continua e fica em exposição. Até terminar, por exemplo, o período de exposição ao risco de conceber. Essa é uma possibilidade. E a gente pode considerar todas as linhas de vida em um ponto particular do diagrama de Lex, e ali nós vamos ter um conceito que nós vamos trabalhar muito em demografia, que é o indivíduo, pessoas referentes ao tempo de exposição. Então, pessoas-tempo. Esse tempo pode ser geralmente expresso em anos, porque a referência métrica da demografia, praticamente todas as medidas, vai ter uma referência temporal em ano, tá? Mesmo se a gente está considerando um tempo menor que um ano, ou um tempo maior que um ano, nós vamos transformar essa observação em tempo menor, uma observação menor que um ano, ou uma observação maior que um ano, para um padrão, né, anual de referência de risco. Então, a gente vai falar ao ano, ao ano, ok? Então, esse conceito que nós vamos construir aqui em demografia, pessoas, tempo, ou, no caso, que a gente vai trabalhar mais, é pessoas, ano. O que significa pessoas, ano?
É o número de pessoas expostas ao risco. Mas eu não estou contando o indivíduo, eu vou contar o tempo de exposição ao risco das pessoas que estiveram expostas ao risco. Então, eu estou falando uma unidade de tempo de exposição, ok? E não o indivíduo. Se o indivíduo esteve exposto ao risco durante 1 ano, ele conta uma unidade. Se ele esteve exposto ao risco meio ano, ele somente vai contar meia unidade de tempo ano, ok? Então, isso vai ser muito importante porque a gente vai usar esse conceito na nossa métrica. Algum comentário aqui? Vai ser muito... Para isso, para entender a linha de vida, eu recomendo fortemente ouvir a música Encontros e Despedidas do Milton Nascimento. Para entender esse movimento e pensar na exposição ali na plataforma, né, da estação, e vocês vendo o movimento, a exposição, como se ali estivesse uma exposição ao risco. Então, tem gente que vem, tem gente que vai, e tem gente que fica, né? E tem gente que não fica, como eu digo. Então, a gente tem essa dinâmica. Então, nessa dinâmica, esse conceito é muito interessante. Nós vamos trabalhar com esse conceito para refinar uma medida de risco, porque em vez de trabalhar somente com o número de indivíduos expostos, a gente vai trabalhar também com o tempo de exposição daqueles que estiveram expostos. Isso a gente vai retomar muito na construção de uma tábua de vida. E é importante para o conceito de esperança de vida, ou esperança de vida ao nascer, que é um indicador muito trabalhado, muito assim divulgado, né? Todo mundo conhece esse indicador. Alguma dúvida sobre isso? Comentário? Professora, Sim. o diagrama mostra o risco? Não. O diagrama não mostra nenhuma intensidade. Nenhuma intensidade. Ele mostra as dimensões de tempo da nossa observação. Então, ele vai nos ajudar a construir a métrica. De que métrica de risco que nós vamos falar? Então, nós temos 2 medidas básicas de métricas, quer dizer, 2 métricas básicas de risco. Uma é uma taxa, a outra é uma probabilidade. E eu vou explicar isso na outra aula, não agora, porque eu quero que vocês entendam bem o diagrama. E o diagrama, quando vocês compreendem bem o diagrama e a utilidade do diagrama, o diagrama vai... Quem é demógrafo tem o diagrama na cabeça. Ele vê uma observação demográfica, uma pesquisa, um censo, uma estatística vital, né? Dependendo, pode ser uma pesquisa prospectiva, uma pesquisa retrospectiva, qualquer que seja. A gente visualiza isso num diagrama e imediatamente você tem ideia das métricas que podem ser construídas a partir dessa medida. Ou de como você, tendo interesse numa determinada métrica, como é que você tem que construir, ou quais são os passos metodológicos para a sua observação. Tá? Então, isso agrega muito aprender isso, porque essa questão é muito metodológica. Tem muito estatístico, claro, trabalha com métodos e tal, trabalha com dados, mas não tem essa visão que um demógrafo tem
desse tipo de análise, porque o diagrama de Lex é muito demográfico. E o demógrafo, ele tem uma formação muito centrada no método. E o método de observação é muito importante. Porque é muito importante saber quais métricas que estão sendo utilizadas na mensuração do risco. Ok? Eu estou falando de uma taxa ou estou falando de uma probabilidade? Que tipo de probabilidade? Uma probabilidade que envolve dados exatas ou uma probabilidade que envolve dados completas? Então, é muito importante distinguir, né, todos esses tipos de métricas, que não é fácil assim no primeiro momento. Muita gente acha muito complicado o diagrama, não serve para nada e tal, mas essa é a base da demografia, tá? E qualquer livro, texto, sempre vai trazer o diagrama de Lex, porque ele é fundamental para você entender, né, toda a análise, por exemplo, tábua de vida, projeções demográficas, pesquisas retrospectivas, estimações os indicadores das componentes demográficas e tudo vai ter, né? Aí vai ser mais fácil se você perceber, né, como a sua observação ela trabalha, quais dimensões de tempo estão intrínsecas naquela sua observação. Ok? Então, vamos lá. Vejam, aqui eu tenho um diagrama, né, onde eu tenho o tempo calendário e tenho a idade ou duração, que é a exposição. Então, a linha A representa a linha de vida do indivíduo que nasceu em 1º de janeiro de 1987. Vejam que aqui o ano calendário é representado por esse segmento de reta aqui. Então, o ano calendário, nesse instante infinitesimal de tempo onde está o meu cursor, é justamente 0 horas do dia 1º de janeiro de 1987. A partir do momento que eu começo a andar para a direita, o meu tempo calendário, ele anda para frente. Eu nunca ando para trás, eu sempre ando para frente. A gente pode brincar de andar para trás, mas, bom. Então, não é caranguejo, né, Ana? Não é caranguejo? Não é caranguejo. Vejam bem o que é importante. A duração de tempo que está expresso, a duração que está expressa no eixo calendário. Então, essa dimensão aqui significa 1 ano no tempo calendário. A mesma dimensão, a mesma, né, amplitude aqui deve estar representada aqui no tempo duração, que é a idade, 1 ano. Vejam que eu tenho um quadrado e não são retângulos, são quadrados, porque o tempo calendário é o mesmo tempo de exposição. 1 ano é 1 ano. Vejam bem, aqui o indivíduo que nasceu no dia 1º de janeiro de 1987, a linha de vida dele vai sendo construída na diagonal, de tal forma que, no dia 1º de janeiro de 1988, ele passa pela idade exata de 1 ano. Ele vai ter a idade exata 1 ano, exatamente no momento infinitesimal de tempo que corresponde ao nascimento dele nesse tempo calendário aqui. Ok? Então, ele completou, passou no dia 1º de janeiro pela idade exata 1,
e ele continua em exposição, então a diagonal segue. Ele completa exatamente 2 anos de idade no dia 1º de janeiro de 1989. Vocês estão vendo aqui. Uma observação feita por um pesquisador que levanta informações neste instante aqui de 1988, um pouquinho depois da metade do ano, um observador vai fazer uma pesquisa com data de referência a este momento, que é julho de 1988. Então, ao perguntar para essa pessoa, esse indivíduo, essa criança, quantos anos você tem, em julho de 1988, o que essa criança vai responder, ou alguém por ela, vai responder que ela tem 1 ano completo. Ok? Tem 1 ano completo. E assim vai. Esse indivíduo B nasceu em julho de 1988, quando iniciou o ano de 89, está lá nos fogos, plá, plá, plá. Ele ainda é um bebê, não tem 1 ano. Tá? Ele tem 0 anos completos. Ele vai ter 1 ano exatamente em julho de 1989. Aqui, quando faz essa observação, em outubro de 89, esse indivíduo, ele tem 1 ano e 3 meses de vida. E se eu puser as frações, seria a idade exata dele naquele exato momento. Ok? Compreendido esses conceitos? E quando a pessoa ela morre, ela tem alguma diferença? Ela Tem um morre, pontinho. a linha de vida para. Ah, tá. Entendi. Então, aqui eu parei só para mostrar para vocês, né? Então, a linha de vida vai ser interrompida no momento que o indivíduo sofre o evento de interesse. Ok. Então, se esse indivíduo aqui tivesse morrido, sofreu o evento de interesse aqui, a morte, então, quanto tempo ele viveu? Ele viveu 1 ano e 3 meses. Ok? Quando é que ele morreu? Ele morreu no ano de 1989. Quantos anos completos? Com 1 ano de idade. Ok? E ele é de que geração? Ele é de geração de 1988. Então, vamos lá. Algumas representações geométricas do diagrama de Lexis. Hermes, por favor, pode comentar. Perguntas? Professora, as Sim. gerações são simplesmente o ano ou elas podem ser medidas de outro jeito também? Em demografia, geralmente a gente se refere ao ano, ao momento que deu origem àquele evento. Então, a gente está falando nas dimensões temporais, então eu estou falando o ano, né? Então, você volta aqui, porque é onde que tem início, né? O momento que inicia, em conjunto, a exposição ao risco. Então, muitas vezes a gente está falando ao ano, a geração do ano tal. Para o diagrama de Lexis, claro.
geração ou corte. Entendi. Ok? Então, a gente tem, por exemplo, vai ser muito interessante analisar a corte de nascimentos de 2020. Porque essas crianças que nasceram no ano passado, no ano da pandemia, elas estarão expostas, sofrerão em conjunto eventos, né? Estarão expostas ao risco de maneira diferente que outras crianças de anos anteriores. As crianças do ano anterior, que nasceram em 2019, estarão expostas ao risco já com um ano, no ano da pandemia. E vocês estão vendo que ainda a pandemia, né, segue. 2021, no Brasil, foi muito mais forte do que 2020. Muito mais forte. Então, a gente vai ter um reflexo disso nas gerações, nas idades. Então, a gente vai poder fazer uma análise, e tem muitas análises nesse sentido, qual é o impacto, né, referente à idade, ou seja, em que momento, né, da sua idade, quer dizer, em que idade você tinha a exposição, porque a exposição também é diferenciada pela idade, pela duração. Se eu estou exposta ao risco com 5 anos de exposição, é uma coisa, se eu estou exposta a 10 anos é uma coisa, se eu estou exposta ao risco a 60 anos é outra coisa. O meu risco por idade pode ser diferente. Para a mortalidade, isso é verdade. Né? Então, o risco não é igual. O risco pode ser diferente no momento calendário. Aí tem uma pandemia, no momento calendário. Todo mundo sofre o risco de maneira simultânea naquele momento calendário, ou seja, aqui na vertical. Mas o risco vai ser diferente segundo a idade. E o risco vai ser diferente segundo a sua geração. Se você tem um início, né, de exposição que é diferenciado, uma coisa é ser exposto a 5 anos, você tem 5 anos aqui em 88, ok? Ter 5 anos em 88, você pode ter nascido de uma geração ou de outra. Então, nós vamos ver nós não vamos calcular esses efeitos, mas nós vamos poder identificar possíveis efeitos. Ok? Do que a gente fala de período, que é o tempo calendário, idade, que é a duração, e corte. Então, é uma análise que se faz de período, idade e corte. Ok? Pois nós vamos falar um pouco sobre isso. Vejam aqui as representações geométricas no diagrama de Lexis. Vamos começar por esse primeiro que está aqui embaixo. Começando nesse... Né? Vocês estão vendo que a idade exata é representada por linhas horizontais. A idade está nesse eixo vertical e idades exatas são linhas horizontais. Então, aqui eu tenho linhas horizontais marcando as idades exatas 0, 1, 2, 3, 4 e 5. São idades exatas. Vocês estão vendo que essa reta, a reta não tem dimensão, né? Uma representação adimensional, sem dimensão. Então, aqui se refere a instantes infinitesimais de tempo, ok? Então, vejam bem, as linhas verticais separam as gerações
e as linhas as linhas diagonais separam as cortes ou gerações, e as linhas verticais separam os anos calendários, o tempo no calendário. Então, vamos pegar esse primeiro triângulo aqui em vermelho destacado. Aqui, esse triângulo, se eu pensar em todas as linhas de vida que cruzam esse triângulo, vão representar indivíduos da geração de 1988, observados quando? Em 1999, com que idade? 0 anos completos. Então, se eu pegar o conjunto de diagonais que atravessam esse triângulo, eu tenho a representação de todos os indivíduos da geração de 98 que estão sendo observados em 99, porque a minha observação se refere a este ano calendário. E com que idade? 0 anos completos, entre 0 exato e 1 ano completo. Então, vejam que a geração, ele inicia em 98, nesse eixo de idade exata 0. A idade exata 0 quer dizer o instante infinitesimal de tempo que eu tenho 0 ano. Isso representa o quê? Quem que está com a mão levantada, que eu não vejo, por favor? Oi, professora, sou eu. Fale. Bruno. Oi, No, Bruno. no gráfico anterior, tinha 2 indivíduos, né, o A e o B. Eles estavam descrevendo uma função de primeiro grau, certo? E paralelo, né? Eu só queria saber se isso sempre vai acontecer, as retas sempre vão estar em paralelo. Sim, as retas são sempre diagonais, porque são as linhas de vida. Veja, aqui não tem nenhuma função matemática. Mas diagonais e paralelas, certo? Porque eles são sempre diagonais nessa a 45 graus, né? Porque você começa, veja, uma linha de vida, você não tem uma linha que cruza a outra. Por quê? Por que não? Eles estão caminhando Corre igual, né? o tempo, né? Pois é, quando você caminha no tempo calendário, sua idade vai no mesmo ritmo. Se você tem um dia a mais no tempo calendário, você tem um dia a mais de exposição ao risco. Isso tem a ver com o gráfico ser um quadrado, né, Ana? É o quadrado, não um retângulo, é quadrado. Aqui nós estamos falando da nossa vida nas dimensões de tempo. Então, veja, os tempos, não vou falar de universos paralelos, não, mas os tempos têm essa relação. O tempo calendário, se eu vivi 1 ano no tempo calendário, necessariamente eu acrescentei mais 1 ano no meu tempo de exposição ao risco, ou seja, na minha idade. Ok? Ok, obrigado. Você foi Bruno, qual Bruno? Gondim. Bruno Gondim. Que voz diferente, suave essa voz. Eu vou identificar as vozes ainda, porque aqui a gente não vê direito, vê a foto, mas a foto não necessariamente é representativa, né, da realidade que a gente vê cotidianamente, mas eu estou assim, captando algumas vozes. Então, vejam bem, a figura geométrica no diagrama de Lexis vai me dizer muito sobre que tipo de dado eu tenho. Então, eu posso ter um tipo de dado e desenhar no diagrama do que eu estou falando, para compreender exatamente qual é a referência temporal nas dimensões todas, né?
nas 3 dimensões da minha observação. Então, aqui, no primeiro triângulo, eu estou observando indivíduos da corte ou geração de 98. Eu estou observando quando? A minha observação se faz em 99, porque eu colori aqui em 99. Então, eu estou observando em 99 indivíduos da geração de 98 com 0 anos completos. Então, essa informação é representada por esse triângulo superior. Aqui, você está vendo? Eu tenho um quadrado aqui, que se refere à observação em 99 de indivíduos com 0 anos completos. Seria todo quadrado. O triângulo superior, que é este em vermelho, se refere a indivíduos que vêm da geração de 98. O triângulo branco, que eu não colori, aqui de baixo, se refere a indivíduos nascidos em 99, observados em 99, com 0 anos completos. E eu os observei em 99. Ok? Vamos ver esse segundo aqui, esse losango. Vamos pensar. Então, eu estou observando quando? Minha observação se refere a 2001. Vocês estão vendo? É o tempo calendário. Eu estou observando quem? Então, esse losango está delimitado por 2 linhas diagonais. Quando eu tenho 2 diagonais, se eu vou até a idade 0, eu tenho o início do evento origem e nascimento. Então, são nascidos, ou a corte de nascimentos de 99. Essa corte está sendo observada, toda essa corte está sendo observada em 2001. Parte dessa corte tem 1 ano completo e parte tem 2 anos completos. Então, quando você tem num ano calendário, as linhas de vida estão cruzando aqui, você está observando, né, todas essas linhas. Quem sofrer o evento de interesse e estiver no triângulo abaixo, sofrerá o evento em 2001 com 1 ano completo. Quem sofrer o evento no triângulo e a linha de vida já estiver no triângulo superior, sofrerá o evento em 2001 dessa corte de 99, mas já terá 2 anos completos. Então, aqui eu estou representando 1 ano, uma corte e 2 idades. Ok? Então, a gente tem que ver muito bem do que eu estou falando, porque às vezes o dado vem misturando corte, vem misturando idade, vem misturando... às vezes o tempo também, são vários tempos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Claro que eu vou tornar isso muito mais complexo para vocês pensarem. Não vai ser fácil. Bom que não tem prova aqui. Quando tinha prova, era complicado. Mas vocês estão muito felizes, então. Então, vamos ver aqui. Aqui, nós temos a informação de um quadrado. A informação que eu tenho é um quadrado. Então, essa informação do quadrado é uma informação referente a indivíduos observados quando? Em 2000. Eu tenho uma idade completa. 3 anos completos. Mas vejam, eu tenho o triângulo da esquerda
se refere a uma geração, que é a geração de 96, e o triângulo da direita se refere à geração de 97. Então, um quadrado, como aqui eu tinha explicado, um quadrado, quando eu divido em 2 triângulos, eu tenho 2 gerações. O quadrado me dá uma informação num ano calendário de uma idade completa. Quando eu tenho uma informação que é referente a um ano calendário e uma idade completa, eu tenho 2 gerações ali dentro. E muitas vezes eu preciso separar isso daqui. Como separar? Nós vamos ver como separar também. Mas se eu tiver só o quadrado, a gente vai ver que eu não posso calcular probabilidades. Para calcular probabilidades, eu tenho que estar com diagonais. Eu não posso ter nem quadrados, nem retângulos. Ok? Eu posso ter losangos. Como este ou como este. Veja, este losango é diferente deste. Neste losango, o que eu tenho? Eu tenho 2 anos de observação. Eu tenho o ano de 2000 e tenho o ano de 2001. Eu estou observando, a partir da idade exata 5, indivíduos que têm entre idade exata 5 e 6, ou seja, 5 anos completos e que fazem parte dessa geração de 95. Ok? Eles têm entre 5 e 6 anos exatos, ou seja, tem 5 anos completos. Então, para observar toda essa geração, até que todos completem o seu 6º aniversário, eu começo a observar em 2000. Em 2000, este que nasceu dia 1º de 95, 1º de janeiro de 95, vai completar seu 6º aniversário dia 1º de janeiro de 90 e seu 6º aniversário em 2001, no início, vocês estão vendo? Tem muitos que vão passar por aqui entre o ano 2000 sem completar, vão festejar e tudo, ainda vai faltar igual o Gilbert. Vai fazer só em janeiro. Ó. Você nasceu quando, Gilbert? 79. 79. Vamos pôr aqui, se for 79, por exemplo, e aí você vai caminhando a sua linha de vida. Você nasceu em janeiro, né? Exatamente. Então, o seu início, se aqui fosse 79, você vai caminhando, tá vendo a sua linha? Seguindo, aqui cada um tem a sua linha. E vai, etc. Quem nasce no dia 31 de dezembro do ano de interesse, olha só, vai ter quase um ano de diferença com quem nasceu dia 1º de janeiro. Só que eles vão pertencer a um mesmo ano, a uma mesma geração de ano de nascimento. Percebem? Isso daqui é muito interessante. Nós vamos usar essas representações aqui muito no cálculo da tábua de vida e também das projeções. Ok? Professora, Sim. pode só repetir para a gente na relação a esse quadrado? O quadrado. O quadrado em vermelho, isso. Esse quadrado tem uma referência de tempo calendário, 1 ano, que é 2000. Uma idade, que é 3 anos completos, tá vendo? Por isso que é quadrado. Só que dentro do quadrado eu tenho
eu posso dividir esse quadrado em 2 triângulos. O triângulo superior se refere a uma geração de nascimentos. O triângulo inferior se refere a outra geração, porque eu levo as linhas de vida e vou encontrar outro ano de nascimento destes que estão aqui representados neste triângulo. Então, para fazer os exercícios de diagrama de Lexis, o interessante é ter folhas quadriculadas. Porque se você tem um papel quadriculado, deixa eu ver se eu consigo. Aliás, não sei por que aqui. Ai, não, peraí. Era isso. Estão vendo meu caderno? Sim, professora. Aqui no Brasil é difícil encontrar caderno com folhas quadriculadas. Engraçado, na Europa assim, é muito comum você trabalhar com nos Estados Unidos ou no México, então. Mas aqui a gente não tem esse hábito, né? Mas é interessante para o diagrama de Lexis a gente ter folhas quadriculadas, porque fica mais fácil, né? Você desenhar, né? Porque você tem as mesmas dimensões e vai construindo. Tá? Então, lembrando que um ano calendário tem que ser na mesma métrica, a mesma dimensão ali que você vai pôr, intervalo, do ano como é que chama? Da idade. Mais alguma pergunta? Professora, eu tenho sim. Sim, faça. O segundo exemplo e o último de baixo para cima, né? Na ordem que a gente estava falando na aula. Eles são os dois olhando em relação à geração, né? Não tem muita diferença não, a não ser que o segundo é observado todo em 2001 e o último fica um pouco dividido. Vejam, isso é muito boa. Quem falou? O Hermes, né? Hermes, veja, olha que interessante. Isso é muito bom você chamar a atenção, eu passei assim muito rápido. Veja aqui, eu estou partindo de uma idade completa em 2001 a outra idade completa em 2001, no final de 2001. Vocês estão vendo? Esse losango relaciona no início do ano uma idade completa, um ano, e aqui no final de 2001, no mesmo ano, no final, eu tenho outra idade completa. Ou seja, aqui eu tenho uma única geração, um único ano e 2 idades. Ok? Por isso que esse losango é em pé aqui. Você está vendo? Aqui é em pé. Esse em pé aqui, essa vertical, está me referindo a idades completas. Veja esse aqui. Aqui eu tenho uma referência a idades exatas. Então, a idade exata é horizontal. Horizontal aqui, horizontal aqui. É uma mesma geração que está passando da sua idade 5, exato, a outra idade 6, exato. Então, eu estou com uma única idade completa, 5 anos completos. Eu estou relacionando idades exatas, 5 com 6. Então, é intervalo de 2 idades exatas, eu tenho uma idade completa. Para observar todas as linhas dessa geração que passam por esse intervalo de idades exatas, ou seja, por essa idade completa, eu tenho que ter 2 anos calendários.
Então, aqui eu estou falando de uma geração, aqui também eu estou falando de uma geração. Vocês estão vendo que eu estou na diagonal. Mas aqui, no último, né, que eu falei, eu estou fazendo uma relação de idades exatas. E aqui eu estou fazendo uma relação de idades completas. A métrica vai ser muito diferente. Ok? Obrigada por chamar a atenção. Dúvidas, comentários? Valéria? Termômetro, como é que tá aí? Tá tudo bem, Ana. Tá tudo tranquilo aqui. É? Tá indo bem? Tá indo bem. É complexo essa parte de entender, né, essa questão da idade, dos triângulos, quadrados, retângulos, mas acho que depois que pega o macete, gente, fica fácil. É. É o primeiro passo. Mas é interessante isso. Então, nós temos dois tipos de análise que a gente pode fazer usando o diagrama de Lexis. Nós temos o que a gente fala, análise transversal ou de momento, ou por período. Vocês estão vendo ali, é uma análise conjuntural, ou a minha referência é sempre vertical. Então, sempre eu tenho essa coisa, esse jargão, né? E esse tique. Quando eu falo, estamos analisando, aí eu faço assim, ó. Quando eu faço assim, é que é de momento, uma observação de momento, uma informação conjuntural, numa data, num período. Então, o diagrama de Lexis, né, a minha informação vai ser colocada num diagrama de Lexis nesse sentido, porque geralmente, numa observação de momento no tempo calendário, eu estou observando várias gerações, várias idades e várias gerações. A informação censitária, por exemplo, ela se refere a um instante infinitesimal de tempo no tempo calendário. Então, a informação censitária ela deve ser representada no diagrama de Lexis como uma linha vertical. Porque eu tenho uma data censitária, às 0 horas do dia tal, tal. Então, toda a minha observação é uma linha vertical. Porque é um instante infinitesimal de tempo. Então, vejam, nunca eu vou representar no diagrama uma intensidade. Ah, mas eu estou observando 1 milhão de habitantes. Não importa. O que eu estou representando no diagrama de Lexis é a dimensão temporal da minha observação. Não a intensidade do evento que eu observei, mas aquela observação se refere a quê? Em termos de dimensão temporal. Então, eu posso ter um instante infinitesimal, que seria uma linha só, ou períodos. Então, aqui, veja, eu posso observar durante 5 anos. Então, eu tenho 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 5 anos observando tudo isso daqui. Ok? Posso ter informação por ano, posso ter informação, etc., né, como vocês acharem interessante. Outro tipo de análise que a gente pode fazer é a análise longitudinal ou por corte. Então, a análise longitudinal vai acompanhar uma corte, ou seja, vai ser diagonal. E eu vou contemplar vários momentos no tempo calendário. Vejam, aqui, quando eu faço uma análise de uma corte, eu estou passando
por vários momentos no tempo calendário. Claro que a idade vai aumentando conforme eu vou andando nas minhas linhas de vida, e o tempo vai passando também, né, de maneira síncrona. Aí. Eu posso fazer uma observação, eu não coloquei aqui, mas depois eu vou acrescentar. Esse longitudinal, ele pode ser prospectivo, eu posso acompanhar a corte. Em 2000, eu posso ir observando e tal, quem sofre evento, quem não sofre. Ou eu posso fazer uma pesquisa retrospectiva. Por exemplo, pegar uma corte aqui e ir para trás e perguntar para essas pessoas, o que aconteceu no passado. Então, recompor as histórias de vida. Então, eu trabalhei no meu mestrado com histórias de vida migratória. Então, a partir do momento que eles me informaram, é o momento da pesquisa. E aí eu fui colocando as mudanças e tal ao longo da vida das pessoas. Tá? Então, a gente tem muita pesquisa de história reprodutiva ou história matrimonial. Então, você vai pondo os eventos que acontecem na sua vida. Ok? É a mesma coisa que eu perguntar para vocês aqui, daqui para trás, como é que foi a sua vida acadêmica? No primeiro ano, você passou em quantas disciplinas? No segundo ano, aí você vai localizando no tempo calendário os eventos. No momento que você localiza no tempo calendário, exatamente eu posso localizar com que idade você tinha, tá? Quando você sofreu ou teve aquele evento, né, que foi reportado no momento calendário. Ou vice-versa, a pessoa me fala, com que idade você teve o seu primeiro filho? Então, eu vejo, olha, eu tive meu primeiro filho, né, com tal idade, então eu posso exatamente verificar qual foi o momento no calendário que você teve esse seu primeiro filho. É muito interessante. Então, a gente vai construindo histórias. E pode, por exemplo, a gente ter momentos na nossa história. Nós temos um momento, eu usei o diagrama de Lex, eu fiquei muito feliz, porque pela primeira vez, eu falei, eu nunca pensei que, para dar uma explicação científica para o aumento da mortalidade infantil, e claro que a gente poderia ser um efeito de período, e por isso que eu tive que calcular por corte, eu tive que calcular probabilidade e mostrar para os gestores estaduais e municipais, foi em uma palestra que eu fiz em 2018, já era o governo Temer, 18, eu acho, o Ministério da Saúde me pediu, e eu falei para gestores do CONAS e CONASEMS, né, os secretários municipais e estaduais de saúde, sobre o que a gente estava vendo nos anos recentes, naquela época, o impacto do Zika vírus. E Zika vírus, o que aconteceu em 2016? Teve um impacto muito forte, a gente teve uma queda do número de nascimentos. E logo depois a gente tem um aumento da mortalidade infantil. O aumento da mortalidade infantil foi porque diminuímos o denominador ou porque aumentamos de fato o numerador? E nós vamos ver o que é a mortalidade infantil. Para isso, eu refiz diagramas de Lexis. E eu expliquei o que era um diagrama de Lexis para um auditório lotado de gestores. Eu falei, primeira vez, fiquei até emocionada. Falei, explicar um diagrama de Lexis para compreender a medida que eu estava trabalhando, que era uma probabilidade. Então, esse é um instrumento, e saiu uma publicação, eu vou compartilhar com vocês, do Ministério da Saúde, onde a gente apresenta
essa análise a partir de um diagrama de Lexis, né? Então, o diagrama de Lexis, ele é também uma ferramenta importante para entender, né, essas dimensões temporais do dado. Sim, Andréia, por favor. É uma pergunta mais conjuntural, mas ligada a essa questão que você está colocando da Zika. Eu acho que, assim, minha percepção, na verdade, talvez eu nunca tivesse prestado atenção nisso, na verdade. Mas nos últimos 5 anos, talvez, na última década, não sei se eu estou colocando a periodização errada, mas a gente teve alguns efeitos, que é exatamente essa questão da Zika, e agora com a Covid também, que afetaram essa questão de estatística de nascimentos. E por isso que eu estou falando que vai que eu que não tinha prestado atenção nisso antes. Isso é comum, na verdade, da gente olhar a série e volta e meia ter algum tipo de talvez epidemia ou coisas desse tipo que seja tão comum a ponto de você ter, vamos dizer assim, rupturas na série dessa forma? Vamos dizer, não é comum assim, sim, que acontece, mas a gente tem eventos. Isso é muito importante que você está falando, Andréia, porque são os efeitos temporais do calendário. Então, a gente tem aquele efeito, que é o efeito que a gente diz, né, daquele momento. Então, e vai afetar as pessoas de diferente forma, tá? Então, por isso que quando a gente tem essas diferentes dimensões do tempo calendário, tempo exposição, tempo geração, a gente vai começar a compreender algumas dinâmicas demográficas. Por que que eu tenho o baby boom logo depois da Segunda Guerra Mundial? Então, eu tenho o baby boom ali porque eu tive, uma guerra, um efeito conjuntural. Então, as pessoas não tiveram filhos, mas será que eu aumentei em muito a intensidade, ou seja, o risco de concepção? Não, o que a gente vê não é isso, é que, ao mesmo tempo, várias idades tiveram naquele momento, o evento. Então, poderiam ter tido em momentos anteriores. Se você fizer uma análise de cortes, você vai ver que na corte você não teve um aumento do risco, mas que todos os eventos aconteceram num determinado momento. Então, ou acontecem junto ou deixam de acontecer, como no caso do 2016, relativo ao Zika vírus, e agora, 2020, a pandemia. Eu tenho pensado nisso em relação à formatura de alguns dos nossos alunos, até, porque Também. Então, isso ajuda a gente a compreender que um fato, no momento, eu faço sempre assim, porque é conjuntural, é no momento, tempo, calendário, vai afetar as gerações, mas vai afetar de maneira diferente. Então, quem está no início do curso, quem está no meio, quem está no final, vai ser afetado de maneira diferente em termos coletivos, mas tem também suas características individuais. Lá no início, a gente leu, a demografia vai trabalhar os eventos vendo de uma forma coletiva, mas também a gente vai ver os riscos individuais, considerando todas as outras variáveis que vão caracterizar também o indivíduo. Isso que é interessante. Então, outra coisa relevante, por exemplo, quando acontece... Aqui a gente tem pouco evento em termos... Teve agora a Covid, que assim veio e tem um evento de morte, e isso vai afetar muito. Muitos foram precocemente, sofreram risco e tal, não sei o quê. Mas é como se fosse, por exemplo, o terremoto do Haiti. Então, você tem um momento ali que tem ou a explosão, ontem eu vi de novo a explosão lá de Beirute, no Líbano, que foi há 2 anos. Naquele momento, explodiu. Plá! E aí, como aquilo afeta? Vai afetar de maneira diferente as várias gerações. E até que aquela sociedade se recomponha
e volte, né, a ter, né, ou aquelas medidas de risco voltem a um certo normal entre os momentos e tal, pode levar mais tempo. Então, é muito interessante a gente observar como o efeito calendário pode impactar as gerações, quer dizer, impacta a idade, impacta as gerações naquele momento que ela está. Porque ele pode ter mais, que a gente chama dentro da teoria da vulnerabilidade, ativos ou menos ativos para, né, enfrentar aquele risco. Então, isso é muito, muito importante, né? Isso eu adoro falar sobre isso, porque você está trazendo uma reflexão muito forte de como você vai medir esse risco, medir de maneira apropriada, né? Então, porque você pode ter muitas variáveis de confundimento. Então, o seu tempo calendário e a sua idade podem, né, estar confundindo a sua observação e a geração também. Então, você tem que trabalhar com a informação, né, isenta desses fatores que podem confundir a sua métrica do risco. Então, o diagrama de Lex vai ajudar em muito a você compreender essa sua observação. Então, os tipos de análise, falei. E aqui também é só para a gente, em demografia, nós não vamos entrar muito nisso, mas é muito importante quando a gente vai modelar as variáveis demográficas, e a gente modela inicialmente a mortalidade, porque a mortalidade é um fenômeno mais fácil de ser modelado, por causa disso, porque os eventos demográficos podem ser classificados em renováveis ou não renováveis. Ou seja, os renováveis são aqueles que podem se repetir ao longo da vida. Então, o indivíduo pode gerar vários filhos tidos nascidos vivos. Então, isso para a nossa métrica de probabilidade é meio complicado. Qual é a probabilidade de ter um filho ou ter filho nascido vivo? Pode ter 1, 2, 3. Como é que eu meço isso? É complicado. As migrações, o casamento. Então, eu tenho que padronizar aquilo que eu estou observando. O óbito é um evento não renovável, que não se repete ao longo da vida. Então, entre os renováveis, eu posso utilizar, né, a estratégia de colocar a ordem. Então, a gente trabalha muito com ordem de nascimento. Então, qual a probabilidade de eu passar de 0 ao primeiro? Qual a probabilidade de, tendo o primeiro, ter o segundo filho? Ou em casamento. Esse eu adoro modelar, porque eu adoro casamento, como eu já disse em outros momentos. Eu tenho um aluno, que hoje é professor, não vou falar quem é, mas disse que casou porque eu falava muito bem do casamento, que o casamento é uma experiência aleatória. E você deve repetir a experiência até encontrar o primeiro sucesso. Tá? Então, vai repetindo, vai repetindo. Então, esse colega já repetiu não sei quantas vezes. Eu acho que já encontrou sucesso, mas eu não sei qual a ordem dessa. Mas, gente, é muito tempo atrás. Bom, então, você pode, para modelagem, você pode usar esse artifício, então, ou reconhecer, porque você vai padronizar. Ou num tempo, essa migração daqui, nesse momento, para cá. Que foi o que o censo fez, porque a gente não tinha como padronizar, calcular a probabilidade, então eu pus todo mundo 5 anos antes, a pergunta de data fixa, eu pus todo mundo 5 anos antes no censo, onde você estava há 5 anos. E aí eu vejo quando ele está 5 anos depois. Então, eu tenho
né? Eu tenho um momento fixado, tá? Para calcular a probabilidade, porque eu tenho múltiplos movimentos. Como é que eu calculo? Tem como calcular, ok? E muitas vezes, para modelagem, a gente precisa das probabilidades. Então, a probabilidade de você... Nós vamos falar muito em termos de probabilidade, né? De vida ou morte, que é mais fácil de modelar. Mas as outras são muito mais difíceis, são mais complexas. Nós não vamos entrar tanto nisso. Acho que nem vamos entrar, mas, bom. Alguma dúvida sobre isso? Então, vamos fazer alguns exercícios. Primeiro exercício. Todos em conjunto. Então, vamos pensar aí. De quem que eu estou falando nas letras A, B, C, D, E, F. Então, vamos com primeiro, a letra A. Então, com base nos exemplos que eu fiz, podem colocar no chat, por favor, de quem que eu estou falando no A. Ninguém? Pode falar também. O ano calendário é 98. Muito bem, quem mais? Hermes, todos os indivíduos da geração de 95, observados em 98, com as idades de 2 e 3 anos completos. Muito bem. Muito bem, Caroline. Muito bem, Milena. Muito bem. Vamos para o B. Professora, Sim. só no B aqui que no evento dos anos, você tem lá 2000, 2001, 2000, 2002, 2003 de novo. Tá errado. Gente, tá errado. Põe ali, tá errado. Ali é 2001, 2002, 2003, tá errado mesmo. Isso é um copy-cola que a gente precisa corrigir. Eu vou corrigir isso daqui, vou pôr outra. Mas vocês estão vendo, né? Então, põe aí, não importa o ano, ali seria o quê? 2001, 2, 3, 4, 5 e 6. Não, é isso? 1, 2, Isso mesmo, Ana. 3, 4, 5 e 6, né? Isso. Esse é mais difícil, será? Quase, Caroline. Tem que ser mais específico, Adriano. Se ele fosse observado no ano de 2003, eu teria um quadrado, né? Não, um quadrado não, um triângulo. Na verdade, eu não tenho um triângulo. Viu, Caroline? Eu não tenho um triângulo.
Isso mesmo. Tá faltando. Isso, Rafael. Geração de 96, né? 96? Geração de 96, com 6 anos completos na virada do ano. Muito bem. No instante exato de. Não, o dia tem várias horas. Eu preciso exatamente dia 1º de janeiro de 2003 a 0 hora, ou na virada do ano. Muito bem. Ok? Que vai dar essa ideia do instante infinitesimal de tempo. Ok? Passamos ao C. C. Não, Gilbert. Não. O C. Não. Pode falar. Alguém quer falar? Pensem. Geração de 98, acompanhada dos 5 até os 6 anos, no período 2002 a 2003. 2002 a 2003, que é o que está ali, mas, na verdade, é 2003 a 2004, né? Muito bem, 5 anos incompletos. Ok, muito bem, Milena. Não, Hermes, olha. Geração de 98 com idade entre 5 e 6 anos exatos. Não é idade exata entre 5 anos e 6, é com idade entre 5 e 6 anos exatos, observados entre 2003 e 2004. Aqui tem que melhorar essa descrição, Adriano. Ariston está incompleto. Observado entre 2003 e 2004, geração de 98, falta as idades, não é? Ok? Professora, mesmo Sim, que às vezes a informação já esteja, tipo, às vezes a idade já está diretamente no ano, quando você fala de geração, principalmente. Mas a pessoa às vezes não faz as contas, é bom você Sim, é bom sempre explicitar. falar todas as questões certinhas, Só né? para você falar, porque é bom falar o período, idade e corte. Período, Tá, idade e corte. Tá? Porque são as 3 dimensões do tempo. Porque, claro, você vai estar, quando você fala, aqui eu tenho período, eu tenho 2 períodos, eu tenho uma corte e uma idade completa. Certo? perfeito. Muito bom. Agora, D. Uhum. Isso, muito bom. Muito bom, Milena. Quem vota na Milena? Vamos ver. Pouca gente votando na Milena. Junto com a Milena, vamos ao paraíso aqui.
Vamos lá. Mais gente. Muito bom. Então, agora vamos para o E. Figura E. Gerações de 97 e 98, em 2001, com 3 anos completos. Muito bem, Gilberg. 97 e 98. Viu, Hermes? Isso, muito bem. Muito bom. Vocês estão pegaram fácil, tá vendo? Agora vamos ver o F. Sai. Preste atenção, Adriano. Que coisa chata. O que é chato, Gilberto? As notificações ficam aparecendo e na hora que eu vou digitar, clico bem em cima delas. Muito bem, Rafael, Caroline. Muito bom. Ah, muito bem, Adriano, 100 e 99. Muito bem. Compreenderam, então, a representação no diagrama de Lexis? Professora, Sim. pode repetir o B para deixar anotado? B. O que é o B? B são os indivíduos da geração de 96. Não é isso? Isso, 96. 96. Com 6 anos completos, observados no dia 1º de janeiro de 2003, às 0 horas. Ah, tá. Obrigado. Tá? Porque dá a ideia do instante infinitesimal de tempo. Aqui eu tenho mais esse exercício, queria que vocês pegassem e vissem todos esses. Aqui tem esse exercício também que eu gostaria que vocês pensassem, e esse exercício que é o clássico do Bressat também. Está em inglês, mas dá para entender. Idade completa em anos, ano de nascimento, e aqui como é que você vai representar aqui o número. O número eu vou pôr, depois vocês podem entender, não precisa representar o número não, só mesmo vocês podem pôr aqui os A, B, C, D, tá? Depois a gente substitui por os números. A gente pode representar os números, como as letras que a gente representou ali, a gente pode representar como números, entendeu? No diagrama. Aí nós vamos ver isso na próxima aula. Então, Professora,
Sim. Só perguntaram para você repetir a F, se possível, do F. exercício anterior. Perguntaram aqui? Eu não vi. Bárbara. Deixa eu ver a F. Deixa eu compartilhar. A F foi a que a gente viu agora, né? A geração de 98. Aqui. Então, a geração de 98 são indivíduos da geração de 98, né, que completam 2 anos exatos, ou seja, são os 2 anos exatos da geração de 98, observados em 2000. Então, ao Isso quer longo dizer que do eles ano completam. sim? Desculpa, isso quer dizer que eles completam 2 anos em qualquer dia do ano 2000. Sim, porque eles estão completando 2 anos. Então, ao longo do ano 2000, vocês estão vendo aqui? É o momento exato de completar 2 anos. Então, quando eu falo momento exato de 2 anos, idade exata é uma linha horizontal no diagrama de Lex. Ok? Sim, dúvidas? Mais dúvidas? Estamos chegando ao final, pode parar a gravação. Valéria, obrigada.